A comunicação é uma das habilidades mais importantes para uma pessoa que quer ter um bom desenvolvimento profissional, de carreira e até outras áreas da sua vida. A comunicação, ela se sobressai inclusive ao nível técnico da pessoa. Você vai entender isso no decorrer desse vídeo, certo? E eu vou te explicar nesse vídeo aqui como você melhora a sua comunicação, como deve ser uma comunicação assertiva, algumas dicas práticas e alguns exercícios que você pode começar a fazer a partir de hoje para poder melhorar a sua comunicação, tá? Eu sou o professor Daniel Escotar, esse aqui é um canal alternativo que eu criei e possivelmente muitos de vocês me conhecem lá do canal da Agricolane, que é um canal muito grande no Brasil, hoje focado no agronegócio, e eu decidi criar um canal alternativo para que eu pudesse falar também sobre outros assuntos e conversar com outros públicos também. Assuntos relacionados a desenvolvimento de carreira, desenvolvimento e inserção no mercado de trabalho. Sobre tudo isso eu falo nesse novo canal aqui. Então, por favor, já se inscreve no canal, que é muito importante para que todas as vezes que eu lançar um vídeo novo aqui, você seja avisado. E você vai ver também alguns dias que você vai ver um barulhinho aqui do lado, porque eu estou no meu escritório, aqui do lado a gente tem um depósito, onde tem uma rapaziada trabalhando aqui, então algum barulhinho ali, algum ruído você vai ouvir. E deixa seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo aqui é relevante e entregue para mais pessoas. Se você me acompanha há um tempo maior, talvez no meu Instagram ou de outras redes, você já deve ter percebido que, e eu já falei isso várias vezes, que eu acho que a habilidade que me levou mais longe até agora foi a comunicação, né? Eu sempre desenvolvi bem a minha comunicação e eu não fiz isso lá atrás de forma proposital. Não, o próprio caminho que eu fui seguindo, ele me levou a melhorar a minha comunicação. Trabalhei na área comercial a partir dos 18 anos de idade, fui professor, ainda sou professor, mas fui professor em escola municipal, escola estadual, escola técnica, escola superior. Então tudo isso aqui foi melhorando a minha habilidade de comunicação. Fui consultor, né? Prestava assistência técnica, tudo isso forçou a minha comunicação a melhorar. E acredite, antes dos 18 anos, eu era muito ativo na minha comunidade, na igreja, eu também fui catequista, então desde novo me comunicando. Isso foi forçando a minha comunicação, a minha didática e melhorando automaticamente, né? Então eu tive essa sorte. Mas hoje eu consigo entender que se eu quisesse, mesmo que estivesse começando e não fosse passar por todo esse processo que eu passei para poder chegar até aqui, existem algumas coisas que podem ser feitas, alguns exercícios, né, algumas dicas que eu melhoraria a minha comunicação em menos tempo, inclusive. Sobre isso que eu vou estar te explicando hoje. Para começar, a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: se comunicar bem não é falar muito. Tá? Se comunicar bem não é falar muito. A gente, toda vez que fala assim, olha, um bom comunicador, a gente talvez associe ali uma pessoa que é faladora, que fala muito, que conversa o tempo todo. Olha, isso não é ser um bom comunicador. Inclusive, você que talvez tenha um perfil mais introvertido, mais fechado, você também pode ser um bom comunicador, que não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Inclusive, a pessoa que fala muito, né, a pessoa que começa a falar sem parar, ela acaba diminuindo muito o potencial de entendimento e acaba sendo uma pessoa chata. Possivelmente você conhece alguém aí na sua roda de amigos, de conhecidos, que, não dá para chegar perto, tanto que essa pessoa fala, tanto que essa pessoa é enjoada. Comunicação não é isso. Se comunicar bem não é isso. Se comunicar bem é ser entendido. E é lógico que dentro desse processo de entendimento a gente tem toda uma didática a ser seguida para que isso funcione bem. Eu vi um vídeo há pouco tempo atrás de um desses filósofos, eu não lembro se foi o Mário Sérgio Cortella ou se foi o Clóvis de Barros Filho. Se vocês viram também, me coloca aqui nos comentários, por favor, de quem que é essa frase, que eu, até mesmo para poder buscar, porque eu busquei novamente o vídeo e não encontrei. Eu estava em um dia passando ali o feed e esse vídeo apareceu para mim, eu vi de relance, mas depois eu perdi o vídeo. E ele falava o seguinte: olha, eu não sou um professor, eu sou um explicador. Cara, isso é fantástico. Um bom comunicador, ele é um bom explicador. É isso, aquilo eu guardei para mim e falei, é isso, se eu tiver que trazer uma definição de um bom comunicador para alguém, eu vou dizer, seja um bom explicador. Se você é um bom explicador, você é um bom comunicador. Um bom explicador é aquele que ele fala e a pessoa consegue entender. Ele explica e a pessoa consegue entender.
Isso aqui é interessante, porque possivelmente talvez você já teve um professor também que ele aparenta ter um conhecimento técnico absurdo, mas tem uma dificuldade enorme de passar aquilo que ele sabe. Já teve professor, eu na graduação eu tive um professor assim que, pô, eu achava aquele professor fantástico pelo grau de conhecimento que ele tinha naquele assunto. Eu nem vou falar qual é o assunto aqui, senão as pessoas que me conhecem vão saber quem é o professor que eu estou falando. Mas era muito difícil entender a aula dele, muito difícil mesmo, ele não conseguia explicar de forma clara. Ele não era um bom, não sei se é, mas acredito que não seja, ele não deve ter mudado, porque ele já era experiente na época. Experiente no sentido de já estava há muito tempo em sala de aula, né? Numa faculdade federal. Então, assim, o ser bom comunicador é ser um bom explicador. Isso daqui é o que você tem que entender. Agora, Daniel, como que eu me torno um bom comunicador? Eu já tenho que te dizer o seguinte, você se tornar um bom comunicador abre portas. Você tem vantagens sobre os demais. Se você tiver duas pessoas, uma com um pouquinho de conhecimento técnico a mais, numa entrevista, e uma outra com um pouquinho de conhecimento técnico a menos, mas essa que tem menos conhecimento técnico, um pouco menos conhecimento técnico, ela for uma boa comunicadora, certamente na entrevista ela vai passar, a não ser que seja somente prova, né? O que na maior parte das empresas hoje não é. Eu, particularmente, eu não contrato sem sentar com a pessoa, né, primeiro e conversar com ela. Eu fico tocando em alguns assuntos para ver como ela vai se comunicar. A comunicação ela é muito importante. Raros são os casos onde a pessoa não vai precisar se comunicar com ninguém, né? Assim, agora, a comunicação, ela é um divisor de águas. Ela é um divisor de águas. Tanto para você que vai trabalhar na área comercial, tanto que você que vai trabalhar com atendimento, tanto para você que vai ser líder, né? Ou seja, vou trabalhar numa empresa onde eu vou liderar um grupo, gerenciar, você é um encarregado, você precisa se comunicar bem. Vou dar palestras, eu quero talvez ter uma formação acadêmica, vou dar tem que aprender a se comunicar. Não tem jeito, comunicação é muito importante. Comunicação gera autoridade. Comunicação faz com que as pessoas olhem para você e te respeite. Te respeite porque ao se comunicar, as pessoas olham e falam, essa pessoa sabe o que está falando. E eu vou repetir aqui, a habilidade que mais me levou longe não é o meu conhecimento técnico. Eu tenho de fato um bom conhecimento técnico na minha área, mas a comunicação ela foi mais importante do que o conhecimento técnico. É meio duro falar isso, porque muita gente mais conservadora nesse sentido vai olhar e falar assim, não, isso aí é você querer enganar as pessoas. Não, você não está querendo enganar ninguém. O seu nível técnico é esse, você não vai mudar esse nível técnico agora. Mas isso não quer dizer que você não pode ter outras habilidades que peguem esse seu nível técnico e consiga fazer com que ele seja mais útil. E é isso, uma boa comunicação faz com que o seu conhecimento técnico seja mais útil, certo? Vamos lá então. Como que a gente faz para poder melhorar a comunicação? A primeira coisa é entender que existem dois princípios que vão fazer com que você seja um bom comunicador. Princípio número 1, domínio sobre o assunto. Quanto mais domínio você tem sobre o assunto, melhor é a sua comunicação. Não adianta fugir disso aqui. Tá? Ela fala, mas tem uma pessoa ali que ela se comunica bem, qualquer assunto ela fala. Olha, se ela está falando sobre um assunto que ela não sabe e está se comunicando bem, com absoluta certeza ela está falando mentira. Ela está enganando. E isso não é o que a gente quer. Não dá para você ser um bom comunicador em determinado assunto sem ter um bom domínio sobre o assunto. Não existe isso. Por exemplo, se você chegar para mim e eu tiver aqui que te dar uma palestra de 2, 3 horas sobre fertilidade do solo, sobre nutrição de plantas, eu vou conseguir tranquilamente, vou te dar uma palestra excelente e com a minha experiência hoje, eu não preciso nem de material. Alguns dos assuntos eu consigo desenrolar com você sem precisar de olhar em nada. Porque eu tenho um domínio muito aprofundado no assunto. É minha área de especialização, é minha área que eu trabalho há muitos anos. Então, o domínio sobre o assunto, ele é fundamental. Não dá para você querer tirar disso aqui. Eu quero ser um bom comunicador e falar sobre tudo. Não, você não vai conseguir. Se você chegar para mim e pedir para que, se você me entregar um documento ali, um material sobre programação, pedir para que eu leia e depois explique, olha, a explicação vai ficar horrível. Por quê? Porque eu não tenho domínio sobre o assunto. Eu posso até conseguir entender algumas coisinhas, talvez porque eu tenho uma leve, um conhecimento bem superficial de programação por eu ter programador na minha empresa e eu conversar com ele frequentemente sobre alguns assuntos e entendi isso aqui. Mas eu não sei explicar aquilo. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento sobre o assunto.
Daqui a pouquinho eu vou deixar uma dica para você, daqui a pouquinho, tá? Mais para frente aqui, vamos continuar a linha de raciocínio, para você melhorar um pouco esse arsenal de conhecimento para que a sua comunicação fique melhor. Então, o princípio número 1 é esse aqui, conteúdo. Você tem que ter domínio sobre o conteúdo. E aí, o princípio número 2, que é saber transmitir. Eu te expliquei agora que, possivelmente você tem ou teve algum professor que ele tem um domínio técnico absurdo, um domínio de conhecimento, mas não sabe transmitir o assunto. É isso. Saber transmitir o assunto é tão importante quanto o próprio conhecimento. Tão importante. E para que a gente consiga transmitir da forma correta, existem 3 princípios dentro desse segundo princípio que é importante. O primeiro deles, a entonação. Como você comunica, qual a entonação de voz que você usa. Você pode pegar vários exemplos ali, vamos pegar exemplos extremos, de uma pessoa que fala gritando. Possivelmente você tem algum amigo, algum parente, que fala gritando, tudo fala gritando. É horrível estar perto dessa pessoa, você não consegue nem entender o que ela está falando, né? Ou fala gritando ou fala cuspindo. É horrível, não dá. E tem pessoas que falam baixo demais, que você tem que ficar ali perto, é muito ruim, né? Não dá para você ouvir. Então a entonação, ela é importante. A entonação, como é a entonação de voz. É lógico que dentro de entonação nós temos alguns macetes de comunicação que quem estuda comunicação e oratória sabe que ajuda a melhorar. Mas eu não vou entrar nesses macetes agora. Eu preciso que você aprenda o básico. Depois você avança, naquelas coisas mais avançadas sobre comunicação. Por exemplo, vou usar com você aqui agora um exemplo de entonação e prática de voz que faz com que as pessoas fiquem atentas a você. Presta atenção. Esse aqui é um macete que a gente utiliza. Na verdade, às vezes quando eu estou fazendo uma palestra ou algo do tipo, eu uso isso daqui quando eu vejo as pessoas estando dispersas. Daniel, o que você fez aqui agora? Eu simplesmente falei que ia fazer algo e fiquei em silêncio olhando para a pessoa ou para o público. Quando você faz isso, automaticamente a pessoa também para e fica olhando para você, esperando para ver o que você vai falar, o que você vai fazer. Nesse momento, você retém a atenção dela. Eu faço isso frequentemente em algumas palestras, quando é uma palestra muito, muito grande. Então, no meio da palestra, eu paro e falo, gente, eu vou te explicar o ponto mais importante sobre esse assunto aqui agora. Presta atenção. E fico olhando para as pessoas em silêncio. Automaticamente as pessoas ficam em silêncio olhando para mim. Cara, isso aqui é só um macetezinho de vários que a gente tem dentro de comunicação e oratória que ajuda. Não é só isso, mas para que você entenda que o processo de entonação, de voz, de como colocar a sua voz no processo de explicação, ela é importante e isso a gente vai refinando com o tempo. Ponto número 2 dentro desse segundo princípio, de saber transmitir, é escolher bem as palavras. Possivelmente também você já passou por algum momento em que você foi explicar algo, mas a palavra não veio na cabeça, ou você depois viu que escolheu a palavra errada e falou, poxa, eu poderia ter falado isso ao invés disso, poderia ter usado essa palavra ao invés disso. É escolher bem as palavras, e aqui não tem jeito. A escolha das palavras, ela parte de você ter um bom arsenal de palavras, eu estou dizendo a palavra arsenal, eu acho que é uma palavra forte, uma boa quantidade, uma boa capacidade de escolha de palavras. E para que você consiga fazer isso bem feito, só tem um jeito, lendo muito. Já vou deixar aqui uma dica paralela para você aqui agora. Leia com frequência, principalmente livros. Quanto mais você lê, mais você aumenta a sua capacidade de escolher bem as palavras. Você traz palavras novas, você inclui palavras que são melhores aceitas naquele exato momento. Ler é importante, então eu já quero que você anote. Leitura. Se você quer se tornar um bom comunicador, você tem que ler. Não tem jeito. Não adianta você querer ficar, eu quero me comunicar bem, mas estou fora de leitura, não gosto muito, eu prefiro só ver um vídeo. Não, leitura é importante. Leitura é fundamental. E a leitura é diversificada. Não apenas ler conteúdos que estejam dentro da sua bolha. Quer ver um exemplo? Eu, por exemplo, a minha bolha
de agronegócios, né? De agronomia, de ciências agrárias. Né? Isso é o que eu mais estudo e leio o tempo todo. Só que eu gosto também de ler alguns conteúdos relacionados à psicologia e filosofia, que está completamente fora da minha bolha, com palavras difíceis e diferentes. Incluir esse tipo de leitura no seu dia a dia melhora muito o seu vocabulário. E o vocabulário, ele é importante. Então, você tem que aprender a escolher bem as palavras. Para isso, você tem que melhorar o seu vocabulário. E isso você vai fazer lendo, e lendo com frequência. Coloque ali para você ler 2, 3 páginas por dia, pelo menos de segunda a sexta, ou no final de semana também. Mas leia. Quanto mais você lê, acredite-me, quanto mais você lê, mais você melhora o seu vocabulário. Esse é um ponto importante. E a terceira dica dentro desse segundo princípio é o tempo. Como assim tempo? O tempo entre as palavras. Falar rápido demais dificulta muito o entendimento. Então, tem muitas pessoas que têm um bom conhecimento técnico e são até conversadeiras, mas elas falam tão rápido que dificulta o entendimento. Eu, às vezes, também falo rápido dependendo do conteúdo. Eu acelero um pouco, mas eu faço isso de forma proposital. Eu acelero e diminuo. E diminuo para que quando eu diminuir a pessoa pare a atenção novamente. Mas isso aqui, mais uma vez, são algumas técnicas um pouco mais avançadas, assim como aquela técnica que eu te expliquei agora, de silenciar. Mas vamos deixar isso para depois. Mas o tempo entre as palavras, ele é importante. Falar pausadamente é muito mais aceito pelo interlocutor, pela pessoa que está do outro lado, ou pela pessoa que está do outro lado, te ouvindo, do que você falar rápido. E quando você quer falar rápido demais, a velocidade de fala pode ultrapassar a velocidade de raciocínio. E aí, em algum momento, você começa a se embolar nas palavras, a atropelar as palavras. Então, tente falar mais lento. Não é falar pausadamente, não é isso. É falar com um tempo mais aceito, principalmente tanto para você ter uma melhor capacidade de raciocínio e conseguir ir escolhendo as palavras no decorrer do processo de comunicação, assim como a pessoa que está te ouvindo também, tá? E aí, vamos lá. Eu vou passar um exercício para que você faça, que vai te ajudar muito, tá? Antes desse exercício, 2 dicas. A dica número 1, leitura, como eu já passei ela, né? Já adiantei, né? Aumente o seu repertório, o seu vocabulário, e você vai fazer isso lendo. Quanto mais você lê, melhor. Vá diversificando os assuntos, desde que sejam assuntos que você goste de ler, mas que esteja um pouco fora da sua bolha, tá? Seja um pouco fora da sua bolha. Não é lendo sobre esporte só. Não, pô. Vamos escolher outros assuntos aqui, mesmo que sejam romances, qualquer que seja aí o assunto, mas que ajude você a melhorar o seu vocabulário. E a dica número 2, antes de eu passar o exercício para você aqui, é que você tem que se expor. Comunicação é prática. Lembra que eu te expliquei agora que no decorrer da minha caminhada profissional até chegar aqui, eu fui trabalhando muito a minha comunicação e não foi proposital, foi porque eu precisava, mas essa prática me levou a melhorar a minha comunicação e a minha didática. Você tem que se expor mais, tem que conversar mais. E agora você, entendendo isso que eu estou te falando, faça isso de forma proposital. Entre em alguns assuntos, está numa roda de conversa, comece a falar também. Comece a explicar também. Mesmo que sejam assuntos que não sejam assuntos técnicos, né? Que sejam assuntos do dia a dia mesmo. Mas comece a falar, comece a se soltar. Quanto mais você falar, melhor. Está ali com a roda com seus pais, com seus amigos, com seus colegas, se exponha. Fale. Quanto mais você se comunicar, melhor. Mas vá fazendo isso de forma proposital, entendendo o que você está fazendo. O que vai melhorar a sua comunicação não é só o exercício que eu vou te passar aqui agora. É a sua prática em se comunicar. Quanto mais você puder se comunicar, e aí principalmente no trabalho, né? Quando no trabalho você tem essa possibilidade de ter que conversar, de ter que dialogar, faça, tá? Faça porque é isso que vai te ajudar. Vamos lá, eu vou passar aqui um exercício que eu gosto muito de fazer, fiz já algumas vezes em alguns grupos e que ajuda muito, né? Ajuda bastante. Primeira coisa que você vai fazer, vamos lá. Como que vai funcionar o exercício? Eu quero que você escolha um conteúdo. O que pode ser esse conteúdo? Pode ser uma reportagem, pode ser um capítulo de algum livro e, se possível, algo um pouco mais técnico e não apenas de conhecimento. E não apenas de acontecimento. Peguei ali uma página do jornal do final do campeonato da Copa do Brasil. Não, isso aqui não vale pra gente. Tem que ser algo realmente
um pouco mais técnico, um pouco mais trabalhoso. Pode ser um livro de história? Pode ser um livro de história. História, estou falando não história de dia a dia, estou falando um livro de história mesmo. Pode ser alguma coisa relacionada ao seu trabalho? Pode ser, né? Enfim, pegue lá, separe um conteúdo. Pode ser um capítulo, não tem problema. Primeira coisa que você vai fazer, dominar esse assunto. Você vai ter que dominar. Por isso é importante que você escolha um conteúdo que seja agradável para você, ou seja, que você seja familiar, né? Não adianta você querer pegar um assunto que você não entende nada, vai ficar muito difícil de fazer, vai ter que estudar muito mais. Algo que você já conhece, algo que você já estuda e vai se aprofundar. Então você vai escolher esse artigo, esse capítulo. Primeira coisa, você vai estudar e dominar aquele assunto. Vai dominar ele, estudou. O ponto 2 é estudar, né? Primeiro escolhe, segundo, estuda. Terceiro ponto, vai pegando por capítulos, por partes, ou por estrofes, ou por partes, e comece a explicar cada uma daquelas partes. Explicar para quem? Para a parede mesmo. Então você foi lá, pegou, deixa eu pegar um livro desse aqui. Você pegou um livro, você escolheu ali um capítulo, que seja, e aí, peraí, deixa eu pegar qualquer coisa aqui, deixa eu abrir. Não, eu parei, vou pegar esse capítulo todo aqui para poder fazer. Então, peguei o capítulo aqui, vou pegar o primeiro parágrafo, ou os dois primeiros parágrafos, se eles tiverem uma ligação de informação entre eles, vou ler e eu vou explicando. Tá aqui a aplicação de nitrogênio, quantidades, blá, blá, blá. E aí, fez isso? E aí eu vou explicar, olha então, se você fizer a aplicação disso, vai acontecer isso, isso e isso. Dessa forma. E aí já começa, a partir utilizando todas essas bases que eu falei para você até agora, de entonação, certo? De falar pausadamente, uma voz que não seja muito alta nem muito baixa. Vai explicando já utilizando esses parâmetros que eu fui trazendo para você aqui no vídeo. Então você vai fazer isso, vai dividir por parágrafo, ou de estrofe, não sei, porque depende muito do conteúdo, Ou seja, tem que ter ligação uma coisa com a outra, você não pode parar no meio. Fechou aquele conteúdo específico? Explica, vai explicando ele. Aí é o seguinte, aí você tem agora o quarto ponto, que é o mais importante, que você pode fazer de duas formas. Você vai pegar esse conteúdo agora e vai dar uma aula sobre ele. Uma aula para quem? Para ninguém. Você pode pegar no seu quarto, fecha lá o seu quarto, coloca alguma coisa, um boneco, alguma coisa, ou parede mesmo, e faça uma aula sobre aquilo. Comece a explicar isso. Imagina que você esteja numa sala de aula explicando. E vai usando todos esses pontos que eu fui falando com você aqui agora, sobre entonação, sobre escolha correta das palavras, certo? Sobre a postura que ela é importante, não falo isso postura, mas a postura mesmo de estar ereto, de movimentar as mãos. Não precisa movimentar muito, tem gente que não para a mão de jeito nenhum, mas movimentar em alguns momentos. E você vai fazendo essa explicação como se você estivesse numa palestra, como se você estivesse numa sala de aula. E aí entra um ponto que eu acho interessante e que se você quiser fazer, eu acho que vai ser muito interessante. Gravar. Colocar o celular no canto e gravar essa explicação. Por quê? Porque você não vai fazer esse exercício apenas uma vez. Você vai fazer hoje, repete ele novamente, repete novamente, repete novamente, repete novamente e começa a repetir. Se você estiver gravando, automaticamente você vai ter todos esses vídeos e vai acompanhar a sua evolução. Inclusive, vai conseguir olhar no vídeo e ver alguns vícios de linguagem que você tem. Eu, por exemplo, falava muito né, eu falava muito isso aqui. E eu só fui perceber isso, porque ninguém me falava que eu falava isso, que eu ficava falando né. Quando eu comecei a vir para a internet e eu percebi, cara, por que eu falo tanto né? E aí eu fui entendendo e fui retirando aos poucos. Se você gravar, você vai conseguir entender como que está a sua comunicação na prática, entende? O que você está errando, onde que você poderia falar mais rápido, onde você poderia falar mais devagar. Você que sabe, se você não quiser gravar, porque se você não se sentir confortável com isso, tudo bem. Mas então você repete essa prática de estar fazendo essa palestra. Eu sei que é chato fazer isso aqui, muita gente, não vou fazer, vai dar trabalho. Olha, tudo bem, se você não quiser fazer, sem problema. Mas eu acredito fortemente que essa é a melhor forma de você treinar em casa, sem precisar de se expor para ninguém nesse primeiro momento, a sua comunicação. Faça esse exercício. E aí você vai repetir umas 2, 3 vezes na semana. E continue fazendo, continue fazendo. Enjoou daquele conteúdo, pegue outro conteúdo e vai fazendo. E vai fazendo. Acabei de falar, viu? E vai fazendo aquilo lá. E isso vai fazendo com que você, aos poucos, vai melhorando a sua comunicação. Com a prática, com o tempo, fazendo isso daqui, você vai começar a avançar no seu nível de comunicação e você vai perceber isso. As pessoas vão perceber isso. Bom,
Como você pode perceber, eu trouxe para você aqui um parâmetro geral do que é uma boa comunicação, de como algumas dicas importantes para melhorar a comunicação e um exercício prático. Agora eu não posso fazer mais nada por você, né? A não ser, falei né de novo, a não ser, vendo como é importante a gente se policiar, eu ainda falo às vezes né porque né, é um vício meu mesmo, é um vício. E eu só consigo identificar quando eu estou de frente à câmera ou quando eu vejo o vídeo novamente. Mas enfim, é uma forma de você conseguir ir identificando onde estão os seus pontos fortes e pontos fracos na sua comunicação e ir melhorando. E acredite em mim, não tem como ficar bom em nada sem prática, nada. Absolutamente 100% das coisas no mundo você só fica bom praticando. Não tem outra forma. Para de querer um caminho mais fácil. Ah, eu tenho um cara aqui que ele vende um curso na internet de oratória que se eu fizer 2 aulas eu já vou estar falando bem. Mentira! É mentira isso aqui, não tem como. Comunicação é prática. Se você seguir esses passos simples que eu disse aqui para você agora no vídeo, eu tenho certeza que se você colocar em prática, você vai melhorar a sua comunicação e a sua oratória. Tá bom? Façam. Ficou com alguma dúvida? Volta aqui. Você tem mais alguma dúvida sobre esse assunto? Basta você comentar aqui embaixo, que assim como esse vídeo, ele é um assunto que ele veio do vídeo anterior, eu posso fazer um próximo vídeo aí sobre as suas dúvidas que vocês colocarem aqui. Mas muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até a próxima.